Os tempos passam e as dificuldades continuam as mesmas. A SAF precisa se explicar. Afinal, vai para uma reunião onde é cobrada por melhores e maiores investimentos. E a resposta é: teremos uma janela com muitas contratações. Pois bem, ao que parece, alguém não está contando a verdade nessa história. Ou então, as coisas não estão ocorrendo. Vasco continua buscando jogadores livres do mercado, sem ter poder para contratar. E se contratar, o orçamento praticamente esgota. E aí, como fazer uma janela robusta? Janela apertada é na base da calculadora e da resenha, da conversa. E aí, 777? E aí, Vasco SAF? Como justificar esse aperto todo para reforçar um time que está na antepenúltima posição do Campeonato Brasileiro? Vamos trazer essas nuances, mostrar com números, claramente. E o Vasco busca comprar um jogador, o que pode até atrapalhar o orçamento. Jogador que está na Alemanha e que não é uruguaio, nascido na Espanha, mas que pode ser o 10 Cruz Maltino. Vamos trazer todos os detalhes, porque a janela está fervilhando. É uma janela que está meio emperrada, mas ela está fervilhando. Vamos falar do time, que vai ter reforços, pode também ter uma novidade na frente. E vamos falar do assunto Maracanã e do assunto São Januário. O que tem a ver? A gente vai explicar já já. Tem gente mexendo nos bastidores. O sistema é brabo, meu parceiro. A gente vem já já, depois que ela tocar. Manda ver, guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Vou ser rápido, porque tem gente que fica cronometrando. 6 minutos desde o início para começar o vídeo. Ô rapaziada, vamos parar com isso. A gente faz isso porque a gente precisa fazer. Porque senão, por exemplo, você não dá like ou não dá dislike. Você não pega o link e compartilha pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para mais vascaínos. Você, por exemplo, não vê o QR Code que está aí na tela para se tornar membro. Você se colocando como membro, você participa de grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, de evento. Então a gente tem que falar. E além disso, a gente precisa falar também dos nossos parceiros comerciais, como por exemplo a 1xBet, que está aqui embaixo. No primeiro comentário fixado para você fazer o cadastro, vai lá no link, faz o cadastro e faz a sua aposta. Coloca todos os seus dados, você vai dobrar na primeira aposta usando Vascaínos. Ou então você vai usar o bônus de R$ 1.200 e você vai poder apostar e ganhar dinheiro com a 1xBet. E também tenho que dar o recado da Gran Prime. Olha só um recado que o Emerson Rocha tem para você. É importante. Faça só a consulta na Gran Prime. Não precisa fechar nada agora, não. Vai lá, sem compromisso. Faça a consulta. Eu preciso dar esses recados. Fala aí, Emerson. Fala, Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular, faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça o seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento, atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já está tudo certo, já tenho a minha proteção veicular com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. Viu? É rápido. Rápido, rápido demais. Rápido como não tem sido a janela do Vasco, né? Olha, Z4 e sem grana para comprar, é duro, hein? É duro.
Eu avisei aqui há 2 meses atrás, o Vasco vai buscar jogadores livres com contratos se encerrando para ter reforços na janela. Eu avisei isso aqui. Disse já há 2 meses que a grana estava curta. O que é estranho, a gente precisa abrir um parênteses, e é claro, precisa cobrar isso, é que aconteceram algumas reuniões, inclusive os membros do comitê administrativo que fazem parte do Vasco, o presidente Jorge Salgado e o vice-presidente Roberto Duque Estrada, fizeram cobranças. E fizeram cobranças fortes, veementes. Pediram uma reunião extraordinária para entender. E ouviram que não, vai ter orçamento, vai se contratar, vai se fazer uma janela robusta. Bom, a gente tem que entender, porque alguém não está dizendo a verdade nessa história. Tem alguma coisa muito estranha por isso, porque olha, novamente, absolutamente claro para todos nós que cobrimos o dia a dia do Vasco, a gente então que está enfurnado nisso, que vive, que come, que respira, não dá para fazer papel de otário. Que dinheiro é esse que vai se liberar? Que dinheiro é esse que se pediu na última reunião? Eu dei essa informação aqui. Fez-se um pedido de antecipação e até agora nada. Mas como é que você sabe? É só ver as negociações. É só ver as negociações. O Vasco procura um jogador que está livre, faz uma proposta. Espera o ok do cara. Se entra concorrência, dá até para disputar. O Vasco faz uma proposta a um jogador que ainda tem contrato com o clube. Se o clube disser, olha, tem que pagar alguma coisa pra gente, olha, a gente quer ficar com o jogador, não rola. Porque não se tem dinheiro para comprar. E aí a pergunta é, quem é que está contando cascata nessas reuniões? Ou o café está sem açúcar, ou está faltando água, porque alguém precisa ser claro com o torcedor. Não é com a gente não, é com o torcedor. Nós somos apenas o caminho para o torcedor. Porque a gente é cobrado para burro aqui, como se nós negociássemos, como se a gente tivesse obrigação de fechar negócio. Não, a gente só recebe as informações e repassa. Às vezes eu penso 2 vezes em fazer até vídeos longos, porque a gente toma tanta porrada de tanta gente que não consegue juntar o lé com o cré, que acha que a gente faz parte do negócio. Não. Só que eu e nós aqui do canal Atenção Vascaíno não vamos mentir pra você. A gente não tá aqui pra contar historinha, ter like. Se você não gosta, olha, paciência. Vai reclamar lá no Vasco, que nem lá no posto, reclama lá no Vasco. A gente está aqui para trazer informação. E me parece claro isso. Porque, olha, dos Estados Unidos não tem nenhuma resposta ao pedido feito na reunião de antecipação. Precisa de mais dinheiro. Tem necessidade. Porque senão vai ser só na base do jogador livre. O Paulo Brax, que toma cacete à beça, e com razão, em muitas das ocasiões, por conta das escolhas, dos jogadores que não dão certo e também dos scouts, tá no momento em dificuldade. Ele teve um dinheiro grande na janela inicial e montou ali uma equipe, mas ficou faltando. Ele mesmo admitiu que houve um erro de planejamento em algumas situações. Pois bem, o Paulo Brax tem um orçamento curto, muito curto, porque esperava, por exemplo, a situação do Andrei. O dinheiro do Andrei foi falado pelo Paulo Brax. Se houvesse a venda de um jogador, esse valor seria reinvestido. E não está acontecendo. O dinheiro do Andrei não foi pago nem ao Andrei. E ninguém da SAF se comunica. O senhor da SAF, Luiz Melo, está mudo e calado há 3 semanas. Como se nada estivesse acontecendo. O barco está à deriva. E o comandante não se comunica. E volto a dizer, não é para nós não, é para o torcedor. A gente só fica com pena de não dar ao torcedor um esclarecimento. Amanhã, por exemplo, Serginho vai ser apresentado e o Paulo Brax provavelmente, como sempre faz e de forma educada, e isso a gente tem que tirar o chapéu, como fez no treino aberto da semana passada, a gente bate aquele papo informal. Dali eu tiro muitas informações. É a chance que a gente tem de falar com os dirigentes, com as pessoas, entender. E se a gente faz uma pergunta, tá devendo ao Léo Pelé? Tá devendo ao Piton? Tá devendo ao Léo Jardim? Isso no caso dos clubes. É porque o diretor executivo numa coletiva, quando perguntado por mim, disse, isso atrapalha a negociação. É apenas para esclarecer.
Porque agora até o Náutico o Vasco está devendo. E ninguém se incomoda. Ninguém dá uma satisfação, ou pelo menos diz, isso não vai atrapalhar na negociação. Só que está atrapalhando. É claro, nítido. E olha, eu vou passar aqui o que é bastante claro no dia a dia de apuração. Porque é cansativo, claro que é. A gente quer as respostas, a gente cobra igual a vocês, cara. Entendam isso. A gente está o dia inteiro martelando. Eu acordo falando sobre isso. O Vasco contratou Serginho, jogador livre. O Vasco fechou hoje e anunciou hoje, como a gente falou ontem à noite aqui no News, Maicon, zagueiro, livre. Saiu do Santos, livre. Tratou com o Santos, ele até tinha compromisso com o Santos, mas ajustou o distrato com o Santos. E está trazendo Gary Medel, livre. Jogador que saiu do Bolonha, tem o passe na mão, está negociando com o Vasco da Gama. O Serginho vai ser apresentado amanhã, 13h, depois do treino que vai ser na parte da manhã. Hoje, como eu disse, foi apresentado o zagueiro Maicon. Você está vendo aí, inclusive, o site oficial do Vasco. Primeiro foi a divulgação nas redes sociais e depois o site oficial. Zagueiro que veio do Santos, mas jogou no Futebol Clube do Porto, no Cruzeiro, no Galatasaray da Turquia, no São Paulo Futebol Clube, no Al Nassr do mundo árabe. Jogador que chega, mas muito pressionado. Mas ele mandou um recado. É um cara de personalidade. Tem 34 anos, vai fazer 35 em setembro e chega com a sua cara de mal, feioso, cara de zagueiro e dá um recado pro torcedor vascaíno. Torcida vascaína, que é o Maicon, estou muito agradecido pelo apoio de todos vocês e estou muito honrado e feliz de vestir essa camisa tão pesada que tem tanta história no futebol brasileiro. Espero honrar ela e dar o meu melhor dentro de campo. Um grande abraço a todos. Mas ele chega debaixo de uma enorme pressão, porque não há ninguém que diga o Maicon está sendo um jogador que veio do Santos muito bem recomendado. Não. 100 entre 101 torcedores do Santos dizem que bom que o Vasco pegou o Maicon. O que aconteceu com esse jogador? Que no São Paulo era muito bom. Saiu do São Paulo, foi para o Galatasaray, jogou muito bem na Europa no Futebol Clube do Porto. Chegou em épocas passadas a ser cogitado, inclusive para a seleção brasileira. Eu fui ouvir meu companheiro Fábio Lázaro, do Diário Lance de São Paulo, trabalha também em Santos diretamente. Fábio Lázaro faz o dia a dia do Santos. E eu gosto de ouvir quem conhece o dia a dia. E eu fiz essa pergunta. Qual era a expectativa do Maicon quando chegou no Santos? E por que o Maicon saiu do Santos tão apedrejado e chega no Vasco nessa condição? Fala, meu parceiro Fábio Lázaro! Fala, Flávio, amigos do Atenção Vascaínos. Em relação ao Maicon, a chegada dele ao Santos foi cercada de bastante expectativa, por conta, né, de toda a pecha do God of Zaga, toda a representação que ele tem, né, de um jogador raçudo que mostrou no São Paulo. Começou bem no Santos, inclusive até por conta do espírito de liderança, um cara que sempre teve um bom acesso em relação à torcida, um cara que sempre respeitou bastante a torcida gostava bastante dele, mas aí as lesões começaram, né? E aí, conforme ele foi se lesionando, ele foi perdendo espaço. E nas oportunidades que ele vinha tendo, ele não representava tão bem. Então ele passou, em dado momento, de ser a primeira opção da zaga do Santos, inclusive capitão em algumas partidas, para a quarta opção do Santos, atrás do Messias, atrás do Joaquim, atrás do Eduardo Bauerman, quando o Bauerman não tinha participado ali, aliás, não tinha sido revelado o envolvimento dele, né, na Operação Penalidade Máxima, atrás até mesmo do Luiz Felipe, que é um cara que está bastante, e já há um bom tempo, né, bem malquisto em relação ao Santos Futebol Clube. Então, o Maicon é essa tônica da passagem dele, que foi rápida. Ele chegou até com boa representação da torcida, porque o pai dele, o seu Maurides, é santista, então ele chegou dizendo que realizaria um sonho, né, de jogar no time de coração do pai dele, que inclusive também era o time de coração dele, mas no final as lesões acabaram atrapalhando bastante o jogador, que sai sem deixar muita saudade no Santos Futebol Clube. Vamos esperar. Vamos ver o bicho que vai dar. Segunda-feira, quem vai chegar no domingo, mas segunda-feira vai ser apresentado, Gary Medel. Tudo ok, tudo resolvido, documentos trocados, já estava tudo certo. Jogador que vem para ser volante, mas não se surpreendam se também for para a zaga. E o Vasco trazer um volante.
pode ser uma alternativa. Mas a princípio, Gary Medel vem para ser volante, para ser número 5 do Vasco da Gama. E aí a pergunta que eu faço a vocês, o que os três têm em comum? Estão livres, soltos no mercado. Como outro que o Vasco está esperando, Lanzini. Manu Lanzini está voltando de lua de mel dos Estados Unidos. O Vasco fez uma proposta 3 semanas atrás. Lá naquela ocasião, a gente já falou aqui, quando o Paulo Brax disse: eu tenho um camisa 10, que bom que ainda não vazou. Era Manu Lanzini, ele já confirmou isso. E o Lanzini ainda não respondeu, mas ainda há uma expectativa, porque apesar de um jogador de 30 anos ter outros mercados, outras oportunidades, ele gostou da ideia, achou interessante. O futebol brasileiro está num momento legal, principalmente para os estrangeiros, abrindo portas. Não se surpreendam, mas não é algo definitivo. Não é algo definitivo. E aí, para você trazer um jogador, por exemplo, para substituir o Lanzini, só se você comprar. Quer exemplos claros? Então aí, torcedor. Por isso que eu estou falando. Tem alguém que não está contando a história correta nisso aí. Essas reuniões do board da SAF, não, a gente vai reforçar, a gente vai ter dinheiro para a janela, os investimentos serão feitos, fiquem tranquilos. Quando desliga o computador, dá vontade de pensar assim: ai, que saco essas reuniões, a gente tem que contar as lorotas para esses caras, porque não está acontecendo. Por exemplo, Lianco. O Vasco fez o contato com o Lianco, fez contato com o Fred Moraes, empresário do jogador, com o Marcelo Vojanovic, que é pai do jogador e trabalha também diretamente com o Lianco. Tudo ok, tudo certo. Fez uma proposta ao Southampton, 1 milhão de euros, empréstimo 1 ano. O Southampton disse não, 1 milhão de euros por empréstimo. É um valor mínimo, que chega aí em torno de 5 milhões de reais. Se você tem um valor razoável, que não é gigantesco, vamos lá, vamos chutar. Se o Vasco tem 10, 15 milhões para gastar nessa janela, 1 milhão de euros são 5 milhões de reais. Já gasta legal, mas é um zagueiro que vem, né? Você pega um livre, que você paga só salário, empurra para frente, vai pagando em 12 vezes, ou então o período que o cara assinar o contrato, ou faz por produtividade, como está fazendo com o Maicon. E aí, no caso, o Lanzini poderia ser uma alternativa, mas no caso do Lianco, não. Porque o Lianco, o Southampton disse não. E aí o Southampton disse: não, eu quero vender o jogador. Eu tenho proposta aqui de clubes como o Besiktas, que me fez uma proposta de 4 milhões e meio de euros. Se vocês quiserem, leva por 5. O que o Vasco fez? Largou o negócio. Se não pintar nada pro Lianco e alguém ligar: olha, amigo, lembra de mim, vamos conversar, mas isso não vai acontecer. Outro exemplo, Fernando. O papo foi direto do Paulo Brax com o jogador. O jogador veio da Europa, tem mais 1 ano de contrato com o Sevilha, aonde é ídolo, mas o jogador gostou da ideia. De repente voltar a jogar no Brasil, na final de carreira dele, sabe? No final de carreira dele, de repente seria uma boa alternativa. Gostou do projeto, gostou da proposta, o Vasco deu uma grana legal para ele, mas aí o Sevilha disse: tem que pagar, gente, 3 milhões de euros a multa. Jogador de 35 indo para 36 anos, vai rolar não. Tenta se liberar do Sevilha aí, Fernando. Não tem como, o Sevilha me quer. Só se sair. Tem proposta do mundo árabe, tem proposta do Lyon e os caras não vendem. Quer dizer, não tinha dinheiro para competir. E aí vem o nome do dia, que é Rodrigo Zalazar, jogador de 23 anos. Ele não é uruguaio, ele é nascido na Espanha. É um espanhol uruguaio. Ele nasceu na cidade de Albacete, na Espanha. Ele é registrado uruguaio, jogou no Málaga, no Frankfurt, no Corona da Polônia, no São Paulo da Alemanha e no Schalke 04 durante 2 temporadas. O Vasco procurou o empresário do jogador Marcos Vanzini. Marcos Vanzini chegou a dizer no Rio Grande do Sul, porque o Inter também especulou-se o nome dele lá, que o Inter não tinha nada a ver. O São Paulo também tem interesse no jogador, mas o Vasco antecipou. Volto a dizer, esse é um dos pontos positivos, ou não. Você antecipa, você vai na frente, mas você também levanta o trabalho para os outros. Isso foi falado pelo Paulo Brax também. Às vezes você aguça o clube preguiçoso, o clube que não sabe que aquele jogador existe. Opa, esse cara é bom, o Vasco falou, vou em cima, e faz a proposta. O Vasco fez uma proposta ao jogador de trazê-lo, porque o jogador está num clube que caiu para a 2ª divisão, ele tem contrato até 2026, mas, no caso, está querendo jogar e voltar também para a América do Sul, estar mais próximo à seleção do Uruguai. Ele está sendo convocado, é um jogador de 23 anos, de muito talento, um camisa 10 clássico, perna direita, jogador de boa enfiada de bola. Você está vendo aí lances dele, inclusive, mas os alemães
não querem emprestar o jogador. O jogador não tem como sair de lá, não é assim. Ele tem mais 3 anos de contrato, até final de 2026. Os alemães querem 5 milhões de euros para liberar Rodrigo Zalazar. Olha, o Vasco pensou, é um jogador novo, de repente vale a pena. Na dúvida. Porque se você investe muito e o jogador não dá certo, tá aí o Luca Orediano, mesma idade do Zalazar. E aí, vale a pena ou não vale? Tem muita informação, claro que o Rodrigo Zalazar tá jogando na Europa, fez a vida dele toda na Europa, tem uma outra formação, tá acostumado a jogar ligas mais competitivas, principalmente na Alemanha, mas é a pressão de não errar. A janela é apertada também por isso. Você tem pouco dinheiro, você precisa saber gastar o dinheiro bem. Já tem a crítica do início do ano, os 100 milhões não foram bem gastos, enfim. Então, todo cuidado é pouco. O Vasco faz uma proposta. 60%, 3 milhões de euros, pagando aí a prestação para ter o Rodrigo Zalazar. Fez essa proposta e está esperando na mesa a resposta do Schalke 04. O que tem a favor do Vasco? O fato do Schalke 04 ter caído e o jogador ter a vontade de sair de lá. Como eu disse, Marcos Vanzini, agente do jogador, rapidamente troquei informação, confirmou o negócio, que o Vasco realmente está em cima, mas disse algo trabalhoso, não é algo que vá ser rápido não. E é isso. O Vasco luta contra o tempo, a janela abre na segunda-feira, importante é ter jogador já para jogar no dia 9, se possível, ou dia 8. O jogo do Cruzeiro é dia 8, no sábado. Tem que resolver isso logo. Depois tem América Mineiro, depois tem Atlético do Paraná, depois tem o Corinthians e acabou a janela. Precisa reforçar jogadores para chegar e jogar. Não dá para ter muito nhenhenhen. Então, nesse ponto, absolutamente nesse ponto, há uma celeridade, uma necessidade de fechar as coisas, mas não se pode errar. Por quê? Porque se tem pouco dinheiro. E aí a gente pergunta de novo, cadê o dinheiro, 777? Vocês prometem dentro de uma reunião do Conselho de Administração que vão melhorar, porque isso foi falado, isso foi abordado, a gente tem informação lá de dentro. A não ser que as pessoas mintam para nós, o que a gente não quer acreditar. Confirmação de que a coisa vai acontecer. E esse aperto todo é estranho, é muito estranho. Porque o Vasco SAF está se comportando como o Vasco associativo. Claro que pensando em jogadores maiores, claro que buscando jogadores, porque você procura um Lanzini, um Zalazar, você está botando mais grana. Mas a dificuldade na contratação parece a mesma. Parece a mesma coisa. O Paulo Brax está parecendo o Carlos Brasil do ano passado. Está parecendo o Carlos Brasil por conta desse aperto todo. E a gente fala isso aqui num tom de cobrança, porque a gente quer ouvir alguém da SAF, quer ouvir alguém da 777. Alguém precisa dar uma satisfação. Porque, além da necessidade do time, além da urgência de reforçar o time, que parece claro, o Vasco na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro tem 9 pontos, é o antepenúltimo colocado, com apenas 2 vitórias na competição, sendo que a última de pênalti conseguiu essa vitória. Além disso, há uma imensa torcida agoniada, chateada e, acima de tudo, magoada, porque não esperava isso. E a gente vai cobrar isso. Vamos esperar. Amanhã a gente vai estar lá com o Paulo Brax. Quero entender. Gostaria de saber. Ele não vai dar entrevista, mas vai responder como sempre responde. Será que o Paulo Brax está naquela história de sunga e canivete que a gente falava? Eu me lembro que eu dizia na época do Mazuco como diretor, lá em 2019. Tá de sunga e canivete no mercado? Seria absurdo, né? Seria absurdo. No segundo bloco do News, a gente vai falar do time, preparação domingo para o jogo do Botafogo e vamos falar de um tema brabo. Esse tema de São Januário tem alguma coisa estranha no ar aí. E o vice-presidente, Carlos Roberto Osório, que eu cobrei, porque muita gente pergunta por que o Osório não vem aqui falar agora? Falava tanto na época da SAF, agora não fala mais. E eu fiz questão de perguntar a ele. Ele vai falar do tema Maracanã, porque hoje saiu uma reportagem no Globo que levanta um pouco essa possibilidade do consórcio Maracanã está querendo argumentar de que as confusões em São Januário são confusões que podem atrapalhar numa futura licitação. Interesse de quem falar isso? O Osório vai responder e a pergunta clara. Por que não se fala também da SAF? Por que se falou tanto antes, Osório, e agora não se fala? A gente vai ter o depoimento do Carlos Roberto Osório e vamos falar também do assunto Natan, enfim, tem mais temas aqui na sequência do News. A gente volta já já.
Você está com problema na sua geladeira, no seu ar-condicionado, às vezes não está resfriando bem, a geladeira está com aquela borrachinha em volta da porta que não esteja vedando bem, procure a Barros Barreto. Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que tem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número, papel e caneta 021 2209 5754. E tem o Renda Extra, hein, que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro. Renda Extra, você está aqui na descrição do vídeo, tem um link lá para você baixar o curso Lucrando em Home Office 47 pratas, tranquilaço, sem problema nenhum. Você baixa o curso, paga o curso, tem uma galera que vai dar assistência para você aprender, não é difícil. Tendo uma boa internet, você vai conseguir fazer. Agora, se você não conseguir, os caras devolvem o seu dinheiro. Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar e tem muita gente ganhando dinheiro com o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Bom, segue a preparação. Domingo, 4 da tarde, no estádio Newton Santos, o Engenhão, o clássico Botafogo e Vasco da Gama. O Vasco jogando contra o líder, o melhor time do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. E o time treinado e comandado por ele, o William Batista, como a gente trouxe aqui. O William vai ser o treinador para domingo e, olha, dependendo do resultado, o que ele conseguir, ele pode ser efetivado sim. Estou confirmando essa informação aqui. Tem ninguém protegendo o William Batista, elogiando o William Batista. Se vocês viram, inclusive, os bastidores da Vasco TV, deu para ver claramente a participação dele, a maneira como ele participou. Aquilo que eu disse ontem, que os jogadores gostaram, que os jogadores compraram a briga dele. Tem um lance lá que ele bate no peito do Jair, que é um jogador de quase 30 anos de idade, sabe? Então, é um cara de 30 anos, é um guri, mas que se impôs. A gente traz aqui informação, gente. Aqui ninguém é a favor de A, B ou C. Parem com isso, por favor. Ninguém aqui defende o William. Ninguém quer o William. Ninguém quer A, B ou C. A gente só traz a informação. Entendam, por favor, isso. É bom para a gente poder fluir aqui e ter prazer de trazer as informações para vocês. Então o William Batista comandou mais uma vez o treino. Você está vendo a foto de hoje. Duas boas notícias, Manu Capasso e Pedro Raul liberados, treinando com o grupo. Se quiser utilizar os jogadores, pode, o William Batista. A dúvida é quanto ao substituto de Gabriel Peck. E olha, pode ter uma surpresa, viu? Luca Orediano tá treinando bem. É um jogador que tem uma característica diferente, mas é um jogo bom para ele, jogo grande. O Vasco vai precisar de velocidade, vai precisar de força na frente. E não se surpreendam se o Luca Orediano, que é o reserva imediato, sim, do Gabriel Peck. Não quer jogar pela ponta com o pé esquerdo? É o reserva imediato do Gabriel Peck. Peck, terceiro cartão amarelo, está fora. O Luca Orediano vai ser ou pode ser um dos escolhidos. Se não, de uma maneira mais tática, o Paulo Henrique ou o Eric Marcos. Sendo que o Eric Marcos mais difícil, porque o Eric Marcos joga do outro lado, do lado esquerdo. O Paulo Henrique foi uma dica dada no jogo contra o Cuiabá. Em relação a treinador, volto a dizer, está se esperando, fazendo uma análise, são muitos os nomes ofertados, inclusive de treinadores estrangeiros, muitos portugueses, está na moda oferecer os portugueses, mas, como eu afirmei ontem, ratifico hoje, vai se esperar, tem-se alguns nomes na manga, mas a ideia é a seguinte, quando se quiser o treinador, é para ligar e fechar, é para se fazer a proposta, e aí são aqueles nomes mesmo, Rogério Ceni, Roger Machado, enfim, nomes que estão em voga. Ontem até surgiu o nome do Thiago Nunes, treinador do Sporting Cristal, do Peru, que fez até um ótimo jogo contra o Fluminense, mas nada de procura. Não houve nenhuma procura oficial a nenhum desses nomes. Mensagens, informações, troca-se mensagens lá com o Paulo Brax, com o pessoal do futebol, ofertas, mais de 30. No entanto, nada oficial ainda. Amanhã, além do Serginho, vai ter a entrevista coletiva do meio-campo Jair, jogador que deu a vitória ao Vasco, um esteio, um cabeça desse time cruzmaltino, e nós vamos estar amanhã no CT Moacir Barbosa. Bom, o Vasco espera o julgamento do STJD, falei hoje com o doutor Marcelo Jucá, que está na expectativa por conta da suspensão de torcida no estádio de São Januário. Só que, atrelado a isso, tem aquela ação do Ministério Público que interditou o estádio de São Januário. O Vasco está tentando reverter isso, mostrando laudos, levando a público a ideia de fazer
algo que seja transparente. Há uma necessidade da indicação de um perito. Esse perito tem um prazo e o Vasco tem pressa para que esse perito possa fazer a análise do estádio de São Januário, que é um negócio estranho, né? Porque São Januário tem jogo sempre. Todos os estádios têm problema. Absolutamente todos os estádios têm problema. E hoje sai uma reportagem que causou aí uma dúvida. O jornal o Globo, a coluna Panorama Esportivo, divulga que a situação de São Januário pode atrapalhar o Vasco numa futura licitação do Maracanã. Olha só. E uma parte da matéria diz o seguinte: se as cenas que aconteceram do lado de fora, internamente em São Januário, foram cenas que chamaram a atenção, inclusive, no despacho do juiz, na liminar, para suspender a partida e os jogos em São Januário, abre aspas, há necessidade de se garantir segurança dentro e fora do estádio para que o pedido seja levado em consideração. Quer dizer, agora vai ter que ter segurança plena dentro e fora do estádio. As cenas que aconteceram podem ser levadas como argumento. Mas, por exemplo, esse vídeo aí do Maracanã, que não é algo tão antigo, não. Olha só, isso aí significa o quê? Abraços? Problemas? Ou o Maracanã também não os tem? Ou o Maracanã tem outro olho? Bom, eu fui ouvir o Carlos Roberto Osório, que, aliás, nos procurou hoje, como procurou a imprensa, porque ele ficou muito chateado com essa situação dessa matéria e principalmente com essa suspeita, porque há uma declaração lá, teoricamente do consórcio, uma fonte do consórcio Maracanã, que implica Flamengo e Fluminense, estariam usando isso como argumento para uma futura licitação, como se o Vasco não estivesse preparado, em função de distúrbios em São Januário. E tá aí, Maracanã também tem seus distúrbios. E o Carlos Roberto Osório dá um amplo depoimento sobre esse tema, e eu aproveitei e pedi a ele para que desse uma satisfação. Por que ele não fala mais sobre a SAF? Ele falava tanto, por que não fala? E se isso quer dizer que a associação está calada diante dessas dúvidas quanto ao orçamento e investimentos? Vamos ouvir Carlos Roberto Osório. Olá, Flávio, uma boa noite a você e de todos aqueles que nos acompanham aqui no Atenção Vascaínos. Flávio, essa questão da interdição do estádio de São Januário é uma questão que certamente preocupa a todos nós vascaínos. Primeiro, é importante a gente dividir esse caso em duas partes muito específicas. A primeira está correndo no STJD, é a questão esportiva, e essa questão está sendo tratada pela Vasco da Gama SAF nos fóruns apropriados. A outra questão é a interdição do estádio de São Januário pela Justiça Estadual. Isso realmente nos preocupa e, na nossa visão, esse caso está sendo tratado com 2 pesos e 2 medidas. Primeiro, importantíssimo ressaltar, o Vasco da Gama sempre foi parceiro da Justiça Estadual, parceiro do Ministério Público, das autoridades, na luta, na busca por segurança e paz nos estádios. Sempre nos envolvemos com todas as campanhas, todas as ações. O nosso estádio sempre esteve aberto para inspeções, avaliações, e nós achamos que o papel da Justiça e principalmente do Ministério Público é muito importante nessa questão. Agora, no caso específico do jogo Vasco e Goiás, nós não podemos concordar que incidentes específicos e isolados que aconteceram naquela noite determinem o fechamento de nosso estádio. Não me parece razoável isso, e eu tenho certeza absoluta que isso será discutido com calma, com tranquilidade, no âmbito do judiciário, e essa interdição será levantada. Importante, Flávio, a gente pontuar algumas questões que nos preocuparam muito. Primeiro foi a relação do estádio de São Januário com seu entorno, ilações que isso poderia gerar insegurança aos nossos torcedores. Flávio, essas ilações são absolutamente preconceituosas e nós precisamos rechaçá-las com muita veemência. Primeiro, o Vasco da Gama tem seu estádio na Barreira do Vasco e muito perto do Morro do Tuiuti e da comunidade do Arará. O fato do Vasco estar enraizado em áreas populares da zona norte do Rio de Janeiro é motivo de orgulho para todos os vascaínos. Isso nunca foi um problema, Flávio. Você que frequenta São Januário há décadas e vocês que nos escutam e nos assistem sabem disso. Existe uma sintonia, uma energia, uma integração entre o Vasco da Gama e o seu entorno. Nunca tivemos problemas com o entorno do nosso estádio. Então, querer lançar dúvidas sobre a capacidade de realização de jogos no estádio de São Januário
pelo fato dele estar cercado de comunidades numa área popular do Rio de Janeiro, não pode ser aceito por ninguém, principalmente no século XXI. Nosso estádio foi construído a partir da luta contra o preconceito e contra a desigualdade social. Ele foi levantado pelos vascaínos para ser um símbolo. E agora, no século XXI, nós não podemos permitir que áreas populares sejam associadas à violência ou à degeneração moral. Isso não cabe, isso não é Vasco, nós não vamos aceitar. E vamos, enfim, discutir no judiciário. O Vasco da Gama vai entrar como terceiro interessado no processo. Nós somos o dono do estádio, nós gerimos esse estádio por quase 100 anos e nós sabemos da importância desse estádio para o Rio de Janeiro e para o Brasil. E é dever do Clube de Regatas Vasco da Gama levantar a sua voz e defender a sua herança, a sua história e o seu centenário e glorioso estádio. Flávio, outro ponto, outro tema que surgiu hoje, que merece repúdio, é a questão do consórcio Maracanã vir a público, através de um grande jornal do Rio de Janeiro, lançar dúvidas sobre a capacidade do Vasco e dos vascaínos conviverem no Maracanã. Flávio, isso é um escândalo, é um assinte. O consórcio Maracanã, mais uma vez, perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Querer utilizar um incidente isolado para levar adiante uma agenda de afastar o Vasco do Maracanã não vai ser tolerado por nós, não é verdadeiro e não é aceitável. Ainda mais esse consórcio, que gere o Maracanã já há algum tempo e teve, sob sua gestão, diversos episódios de portões arrombados, de Maracanã invadido, de patrimônio depredado. Em vez do consórcio Maracanã se unir ao Vasco e aos demais que estão interessados em garantir a segurança no futebol, eles estão fazendo agenda política, achando que isso pode contar ponto para eles numa futura negativa do estádio do Maracanã para as pretensões do Vasco de jogar ou de mandar os seus jogos lá. Flávio, é lamentável que não haja espírito público, mas o Vasco é o Vasco. O Vasco vai resistir, o Vasco vai perseverar e, no final, o Vasco terá os seus direitos garantidos, como comprovamos no judiciário recentemente. Flávio, o que eu gostaria de falar para vocês ao concluir é que nós, do clube, estamos atentos a todas essas situações. Entendemos e aceitamos a liderança da Vasco da Gama SAF, porém, em temas estratégicos como esse, devemos sim estarmos juntos e utilizar o peso, a história e o lastro do Vasco da Gama para defender os nossos interesses e principalmente o nosso quase centenário estádio. Flávio, eu queria me despedir dizendo, e aí para a sua audiência, que você me convidou várias vezes para vir ao programa para debater vários assuntos ligados ao futebol, aos investimentos, a todos esses temas que preocupam a todos nós vascaínos. E eu queria aqui explicar à sua audiência que eu, como dirigente do Clube de Regatas Vasco da Gama, tenho impedimentos contratuais do que pode ser tratado publicamente. E isso é importante que os torcedores e aqueles que acompanham o seu canal saibam. Porém, nós não estamos inertes. Amanhã nós teremos uma reunião do Conselho Deliberativo do clube e os nossos representantes que tratam com a 777 no âmbito do Conselho de Administração da SAF, o presidente Jorge Salgado e o nosso segundo vice-presidente, Roberto Duque Estrada, estarão à disposição para prestar todos os esclarecimentos que são necessários. Flávio, ninguém está satisfeito com a situação atual. Todos nós precisamos estar unidos para que o Vasco da Gama possa chegar aonde a gente quer que ele chegue. E amanhã teremos um dia importante de debate no Conselho Deliberativo do Clube, Flávio. Um abraço a você e uma boa noite a todos os vascaínos. É isso. A gente precisa entender tudo isso, né? O sistema é F, já diria o Capitão Nascimento. Pra gente encerrar, 3 detalhes. Primeiro, o depoimento do Fábio Lázaro, do Diário Lance, porque a situação do Natan, que o Vasco entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resoluções do Desporto, lá na CBF, o Tribunal da CBF cobrando 7 milhões, daquela situação do Boa Vista ainda, o presidente do Santos, Rueda, deu uma declaração e o Fábio Lázaro traz esses detalhes. Fala aí, Fábio. E em relação a essa dívida, né, que o Vasco tem cobrado do Santos, oficialmente o Peixe não se posicionou, mas ontem à noite, né, na noite da última terça-feira, houve uma reunião do Conselho Deliberativo onde o Andrés Rueda foi sabatinado por alguns conselheiros e ele admitiu
a dívida. Só que ele minimizou, ele disse que o Santos deve o Vasco, como o Vasco deve ao São Paulo, como alguns clubes do Brasil devem um ao outro, que não é uma situação de transfer ban. O Santos hoje fechou um acordo com o Chelsea, que vai ser anunciado ainda essa semana, muito provavelmente, em relação ao Ângelo. Então, muito possivelmente, o Santos vai pagar essa pendência com o Vasco da Gama usando esse dinheiro. Mas sim, ainda que não oficialmente, o Santos admite a dívida em relação ao Vasco da Gama. Foi admitida pelo próprio presidente aos conselheiros na reunião de ontem. Ingressos para domingo, 28 mil ingressos vendidos. É bom lembrar, não vai ter torcida do Vasco. O Vasco não pode ter torcida nem como visitante. Leste superior e inferior esgotados. Oeste superior B também esgotado. E o Botafogo abriu venda para Oeste superior A. Vamos ter casa cheia, torcida toda contra no clássico Vasco da Gama e Botafogo. E você tá vendo fotos aí do Maicon e do Serginho, já treinando com o grupo do Vasco. Assim que puderem jogar na semana que vem para o jogo do Cruzeiro, já estarão à disposição. E para encerrar o News de hoje, quero mandar alguns abraços especiais. Um grande abraço ao querido Douglas, da Barros Barreto, da Conexão Américas, que hoje esteve com o querido Mauro Geraldo Galvão. Grande abraço, muito obrigado ao Mauro Galvão pela visita lá no escritório do Conexão Américas. Um grande abraço ao Douglas e quero mandar um abraço a dois guris muito bacanas que tive a oportunidade de conversar hoje, da Rai Mídia, o Chico e o Thiago, figuras muito queridas. A gente tá armando aí umas situações, se Deus quiser a gente vai ter boas parcerias aí para incrementar cada vez mais o canal, que o Vasco possa melhorar, mas a gente não pode deixar de trazer entretenimento e coisa boa pro torcedor do Vasco. Amanhã tem material no AV+, amanhã tem Bom Dia Gigante, amanhã vai ter Boletim AV na parte da tarde, estarei direto do CT Moacir Barbosa na apresentação de Serginho, na coletiva do Jair, e à noite o News, que vai estar recheadíssimo com muitas informações. Curta as nossas redes sociais, @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço a todos vocês. Transparência, gente. O torcedor do Vasco merece. Merece satisfação, transparência e alegria acima de tudo. Uma vitória sobre o Cuiabá é muito bom, mas é muito pouco. Não dá para ficar comemorando algo que é uma obrigação. O Vasco não pode estar no momento que está. O Vasco não pode ser o que é hoje com tantas dificuldades, com tantos apertos. E a gente aqui vai meter o dedo na ferida. Doa a quem doer. Grande abraço. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!